Ainda falando sobre o inquérito policial, muitos de vocês poderiam se questionar o que seria o indiciamento, porque quando nos referimos ao inquérito policial, nós mencionamos o indiciado, o investigado, né? O que seria o indiciamento? Durante muito tempo, o termo indiciamento ele foi utilizado pela doutrina, pela jurisprudência, foi utilizado na prática do exercício da profissão, sem o acompanhamento de um conceito legal prévio, né, indicando exatamente o que seria o indiciamento, mas se referindo àquele ato da autoridade policial de considerar formalmente alguém como investigado de um inquérito policial, de modo que poderia ser realizado um indiciamento direto, né, na presença daquela pessoa que ia ser indiciada, fazendo questionamentos a respeito da sua vida pregressa, né, e para preenchimento de um formulário de indiciamento, como também poderia ser realizado o indiciamento de forma indireta, a partir de dados coletados, né, no próprio inquérito policial ou acessíveis à autoridade policial. Mas, com a Lei 12.830 de 2013, o termo indiciamento foi pela primeira vez conceituado na legislação brasileira. E lá, no artigo 2º, no parágrafo 6º, diz o seguinte: o indiciamento privativo do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Com isso, o que a gente percebe? Que o indiciamento é sim aquele ato formal da autoridade policial de considerar alguém como investigado, diante de quê? Diante da existência aí de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva e circunstâncias do crime que permitam incluí-lo naquela condição de investigado. Esse inquérito policial, gente, é importante mencionar, o inquérito policial ele tem prazo para ser finalizado, principalmente nos casos em que o investigado está preso, né? Seja uma prisão temporária, seja uma prisão preventiva, o inquérito policial precisa respeitar um prazo, ele não pode ter uma investigação que dure, né, ad infinito, que dure eternamente. O prazo legal, né, o prazo, regra geral de contagem do prazo, né, qual seria o prazo? O prazo legal é que o inquérito policial deveria ser concluído em 10 dias, no caso de investigado preso, ou em 30 dias, no caso de investigado solto, de forma prorrogável. Só que diversas legislações específicas estabelecem prazos especiais para a conclusão dessas investigações. Por exemplo, quando eu me refiro lá à lei que estabelece os crimes de atribuição de investigação da Polícia Federal, né, a Lei 5.010 de 66, que tem lá a previsão de um prazo de 15 dias no caso de preso, de 30 dias no caso de solto, para investigações realizadas pela Polícia Federal. Como eu tenho também a Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que vai estabelecer um prazo de 30 dias para investigado preso e de 90 dias para investigado solto. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem uma regra geral no Código de Processo Penal, lá no artigo 10, né? 10 dias preso, 30 dias solto, mas que as legislações extravagantes podem estabelecer regramentos de forma diversa. E nesses casos, nós vamos utilizar o princípio da especialidade e, diante da especialidade da norma, vamos aplicar o prazo determinado pela lei específica. Em todas essas situações, nós devemos aplicar a regra geral do artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, com relação à contagem do prazo. A gente não aplica a forma de contagem do prazo estabelecida pelo Código de Processo Civil, porque aqui a aplicabilidade subsidiária do Código de Processo Civil não tem espaço, tendo em vista uma expressa previsão legal no Código de Processo Penal com relação à contagem desse prazo. E, portanto, nós contamos o nosso prazo não em dias úteis, mas sim em dias corridos, contados a partir da prisão, no caso de indiciado ou de investigado preso, e contados a partir do primeiro dia útil subsequente, né, no caso de investigado solto. Outra coisa importante que precisamos conversar a respeito do inquérito policial é como esse inquérito policial se conclui. Né? A gente sabe que um processo judicial ele se conclui através de uma sentença, né? E o inquérito policial? Como é que esse inquérito policial se conclui? O inquérito policial ele é concluído através de um ato formal, que é denominado relatório, que é
expedido pelo delegado de polícia civil, delegado de polícia federal, enfim. A autoridade policial vai expedir o seu relatório como forma de concluir o inquérito policial. Lá no relatório, a gente tem uma análise minuciosa e descritiva a respeito das investigações, sem juízo de valor. O que é que o delegado vai fazer? O delegado ele vai lá relatar o que foi feito ao longo da investigação e, ao final, determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, a fim de que o Ministério Público proceda ao arquivamento, proceda ao oferecimento de uma denúncia, enfim, ele conclui aquele relatório dessa forma. Uma coisa muito importante com relação ao relatório da autoridade policial é que nele o delegado de polícia não pode estabelecer juízo de valor com relação à antijuridicidade ou ausência de culpabilidade daquela conduta. Ele pode mencionar que houve arguição, que há uma dúvida ou que foi apresentado esse argumento, mas ele não pode estabelecer um juízo de valor com relação a isso. Por outro lado, a autoridade policial poderá sim oferecer um juízo de valor com relação a eventual causa de atipicidade da conduta, assim como uma extinção de punibilidade. Nessas situações de relatório da autoridade policial, é importante observar que o Ministério Público ele não está vinculado à opinião do delegado de polícia. O Ministério Público ele é titular da ação penal pública e, portanto, ele poderá atuar, e poderá ter sua convicção de forma própria, independentemente da convicção ou da arguição apresentada pelo delegado de polícia. Como é que funciona, então, no caso de necessidade de um arquivamento de um inquérito policial? Esse é um tema bem interessante. Por quê? Porque teve uma alteração extremamente significativa agora com a lei anticrime. Quando a gente fala em arquivamento do inquérito policial, a gente tem que reconhecer que o delegado de polícia ele não tem legitimidade para arquivar o inquérito policial. Significa dizer que se ele acha que é o caso de arquivamento, ele deverá fazer o seu relatório e concluir o seu relatório no sentido de uma necessidade eventual de arquivamento, mas caberá ao Ministério Público arquivar. Até a lei anticrime, nós adotávamos um sistema misto ou complexo com relação ao arquivamento do inquérito policial. Por quê? Porque existiam duas instâncias que deveriam se manifestar para fins de arquivamento daquele inquérito policial. Como é que funcionava o arquivamento do inquérito policial? Eu precisava que o Ministério Público se pronunciasse pelo arquivamento e que o juiz ele homologasse esse arquivamento, mas ele poderia concordar ou discordar do arquivamento. E nos casos em que o juiz discordava do arquivamento promovido pelo representante do Ministério Público, o juiz deveria encaminhar esses autos para análise da Procuradoria-Geral da República ou da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de que o superior hierárquico daquele promotor de justiça ou daquele procurador da República pudesse se manifestar mantendo o arquivamento ou oferecendo uma denúncia em lugar. Só que esse artigo 28 sofreu considerável alteração recentemente, agora, no final de 2019, em dezembro de 2019, em decorrência da promulgação e posterior vigência da lei anticrime, e agora nós não mais adotamos um sistema misto ou complexo. Agora nós adotamos um sistema hierárquico com relação ao arquivamento do inquérito policial. E cabe ao Ministério Público arquivar o inquérito policial. Se antes a legitimidade para arquivar o inquérito policial era do Judiciário, agora a legitimidade para arquivar o inquérito policial é do membro do Ministério Público, havendo uma instância de revisão dentro do próprio Ministério Público. Como é que funciona isso, então? Significa dizer que o promotor de justiça ou o procurador da República, com a atribuição para análise daquele inquérito policial, vai fazer sua promoção de arquivamento e depois os autos serão encaminhados para uma instância de revisão dentro do próprio Ministério Público para a manutenção ou discordância com relação a esse arquivamento. Há, portanto, um controle ministerial hierárquico desse arquivamento do inquérito policial, sabendo-se que só vai poder haver um desarquivamento de um inquérito policial no caso de notícia de novas provas. Uma coisa importantíssima que, infelizmente, eu preciso dizer para vocês é que, por uma decisão do STF, nós estamos com a aplicabilidade desse novo artigo 28 suspensa. Então, por enquanto, ainda não se aplica a lei nova em decorrência de uma suspensão dos efeitos dessa lei efetuada pelo nosso Supremo Tribunal Federal.
Quando falamos em arquivamento, nós nos referimos a uma possibilidade de arquivamento implícito também. Como é que funciona o arquivamento implícito? O arquivamento implícito funciona através do não oferecimento de uma denúncia em face de um dos investigados ou em razão de alguns crimes. Nesse caso, a gente falaria de um arquivamento implícito.